Vou passar um pouco, falar sobre o que a gente está fazendo, né? Qual é a proposta. Já está um pouco a par, mas acho que é legal começar refrescando essa ideia. A começar por o que é Chandrapur. Chandrapur é esse lugar onde nós vamos estar. Um lugar pequeno, não exatamente isolado, mas ainda assim um tanto distante da civilização. Vamos colocar, vamos usar o termo mais tradicional, né? Vamos dizer assim. E nessa comunidade pequena, nessa comunidade onde nós temos ali, eu vou até abrir aqui, aproveitar esse momento para começar abrindo as informações de Chandrapur. Daqui um shot player até para aparecer para a galera da live também. Então estamos aqui na aldeia de Chandrapur, uma comunidade rural pequena que fica nas regiões das densas florestas tropicais ao sul de Meluhar, né? Uma região, um subcontinente que fica em Eki, na parte mais ocidental do mundo de Jagat, né? Essa região, ela é... Eita, tá dando algum soninho. Foi bem forte agora, inclusive. Mas vou seguir. Essa região, ela é fortemente inspirada na Índia, né? Na nossa Índia. Então, tem os elementos mais tradicionais, inclusive os que a gente né, costuma confundir. Tem muita coisa que a gente costuma confundir de cultura indiana com Oriente Médio, coisa do tipo. Então, muito disso acontece aqui. Então, a gente está falando sobre bois que são mais robustos, parece até búfalos, né, de certa forma. A gente fala de construções em palha, uma coisa bem mais antiga, né? A gente está o mundo, de modo geral, ele reflete um pouco, claro que não é uma regra, mas ele reflete um pouco o que seria o nosso próprio mundo por volta do século XI. Né? Então a gente está falando de um momento bem diferente do que a gente tem agora. Só nos ambientes mais urbanos que a gente vai ter aquelas grandes estruturas feitas de tijolos, né, com pirâmides, com templos opulentos. E pelo resto da paisagem, pelo resto dos territórios, é justamente o contrário disso, né? A gente vai estar em lugares muito mais de fazendas, comunidades de produção de subsistência, né? Então as pessoas produzem... Essa música tá muito alta, pessoal. As pessoas produzem basicamente o que elas consomem no lugar que elas vivem, né? Então tem cada família costuma ter sua própria plantação e tudo mais. E a gente tá nessa pequena comunidade onde os personagens de vocês vivem ou estão vivendo no momento. E o argumento principal, a gente começa né, dessa forma, o argumento principal para essa aventura é a aproximação do Deepavali. O Deepavali, ele é uma celebração anual que acontece, onde a tradição dos povos de Meluhar, né, os Sarats, os Uttara, todas as pessoas dali, elas celebram seus contos, seus mitos, principalmente dos seus deuses antigos, e fala sobre como os bons deuses venceram os maus ou superaram desafios. Existem várias lendas diferentes atribuídas ao mesmo período, ao mesmo momento de celebração. E essa é uma celebração que acontece ao longo de 5 dias, né? Tem solenidades, tem várias coisas que acontecem. E uma das principais solenidades é o ato simbólico de vocês acenderem lamparinas, né? Instruídos por sacerdotes e tudo mais. Só que Chandrapur é um lugar pequeno, como eu tinha dito. É um lugar muito pequeno. Em Chandrapur não tem um templo, mas vocês também praticam essa tradição ali. E o que acontece? Todos os anos, como não tem um representante oficial, como não tem um sacerdote de fato em Chandrapur, é um costume que existe na cidade mais próxima de vocês, que é a cidade de Varana, enviar sacerdotes para comunidades menores. Sacerdotes que representam a fé dos Sarats, do povo de Meluhar. Eles mandam esses sacerdotes para as pequenas comunidades e esses sacerdotes conduzem as cerimônias. E o povo de Chandrapur, como tende a ser tradicionalista,
tá vivendo esse momento que se aproxima, né? Os dias de Pavali estão chegando, já se avizinham e as pessoas estão começando a se preparar, começa aquela movimentação, aquele burburinho para começar a agitar as coisas da festa. Algumas pessoas já estão se agitando para comemorar a festa. E é nesse lugar que os nossos heróis vivem no momento, né? A gente vai começar da seguinte maneira, então. Antes de ir para qualquer aventura, antes de qualquer coisa, eu quero ter a oportunidade de vocês se conhecerem um pouco. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pela ordem que está aqui na minha tela, a gente vai se apresentar. Eu quero saber quem são vocês. Quem são vocês, tanto como pessoa, como dentro de Chandrapur. Vocês cumprem uma função, sabe? O que vocês são, o que vocês fazem da vida. Qualquer informação que vocês achem pertinente comentar sobre os personagens de vocês. Pra depois a gente partir pra dentro da aventura que nos aguarda. A começar pelo Sanin, que é o primeiro da fila. Oi, gente. Meu nome é Gleison, mas podem me chamar de G. Eu vou jogar com Sanin Ziad. Ele é um Nar, que é explorador, mas há quase um ano que ele já mora em Chandrapur. Já vi que tem residência lá. E ele vai ser o primeiro festival que ele vai participar, então ele está muito animado e ansioso para isso. Durante toda a vida dele, junto com os pais, ele viajou por todo o território, principalmente de Meluhat, mas ao ficar mais adulto, ele resolveu ter as próprias aventuras. Começou a se tornar explorador, a descobrir mais sobre o mundo, encontrou um artefato aqui, um artefato ali, e em Chandrapur, por meio de algumas pesquisas que ele acabou fazendo, apesar de não encontrar nada de valor material ainda, ele encontrou um grande tesouro sentimental das pessoas, principalmente as crianças de Chandrapur. Então, com o consenso das pessoas que são mais velhas no lugar, ele acabou se tornando professor e ficando na cidade. Acho que é isso, por enquanto. Então é o professor Sanin, né? Que educa as crianças do local, possivelmente é consultado pelas pessoas para outros assuntos, já que normalmente nessas comunidades menores, né, as pessoas não têm acesso a esse tipo de cultura e informação. É muito natural que as pessoas busquem por quem entendem como mais inteligente, né, para resolver até conflitos familiares, dependendo do que for, né. E o Sanin é um cara muito solícito, ele é muito animado, muito alegre, principalmente, digamos que ele é bastante elétrico. E as pessoas tendem a confiar nele com mais facilidade, se aproximar dele com mais facilidade. Então, ele realmente conversa com as pessoas de Chandrapur muito mais vigor que o normal que tem naquele lugar. Legal. E é por causa dessa relação com o Chandrapur que o Sanin tem o respeito ali, tem a estima do Raja Prakash, que é o atual líder da comunidade, né? O homem que acaba chefiando aí. Que não é uma coisa exatamente oficial, né? Não é como se ele fosse, ele é o nosso líder, ele é o cara... Mas as pessoas recorrem a ele já é um pouco mais velho, né? Ele é uma figura que acabou recaindo sobre ele a liderança ao longo do tempo. Ok. Seguindo então, o próximo da fila é o Ulin. Como é que eu chamo ele, Thiago? Ulin. Então, fala dele aí pra gente. O que a gente precisa dele? O Ulin é um Ogur com seus 2,10 metros de altura, virado em músculo. Ele é uma pessoa um pouco retraída, não é muito de conversa ou de papo. Filho do comerciante da cidade. Eu não sei se a comunidade chega a ter um estábulo necessariamente, ou se teria algum problema com isso. Tem. Então tá, ele é filho do comerciante da cidade, do proprietário do estábulo da cidade. E, até onde todo mundo sabe, ele é um tratador de cavalos. Ele cuida, treina os cavalos para serem vendidos depois. E tirando a altura e o constante mau humor, nada mais de especial sobre ele. Constante mau humor? Ele não nasceu em Chandrapur, provavelmente a maioria das pessoas mais antigas da cidade sabe, tendo chegado na cidade ali por torno dos 14, 15 anos. Na verdade, ele é filho adotivo, né?
do comerciante em questão. Isso já faz uns 10 anos que ele mora por ali. Show de bola. É alguém que certamente se destaca da população, né? Tá longe de ser comum. Você tá muito longe de onde seus ancestrais vieram. Muito longe. Pra você, Thiago, ter uma referência de onde vem os Ogur, que o Thiago já jogou uma aventura antes, né? Que a gente já jogava um pouquinho nesse mundinho. E essa linhagem que tu escolheu, ela fica longe de onde o Rurik vivia pro leste. Pra longe. E você tá bem ao oeste. Da onde. Bem ao oeste, bem pra baixo, assim. Sabe? É como se tu estivesse na Europa. O teu personagem agora, a linhagem dele viesse ali da beira do Oriente Asiático e você tá jogando agora no Rio Grande do Sul. Quem é mais antigo sabe que o meu pai adotivo sempre foi um comerciante, mas antes ele atuava mais na área de caravanas. E de um tempo pra cá, até em função da habilidade que o Lin tem no trato dos cavalos, ele criou o estábulo em questão e meio que sossegou das viagens. Coincidentemente ou não, né, tendo a ver ou não com o tamanho do Lin, nunca ninguém roubou um cavalo sequer do estábulo. Deve ter alguma coisa, não sei. Legal. E querendo ou não, como ele tem esse porte e tudo mais, eu vi que você tem um machado ali, então... de alguma maneira... Eu gostaria que... Eu deveria ter pensado nisso antes, me ocorreu agora, mas seria legal vocês terem ideia do porquê... Que como eu mencionei na nossa reunião anterior, os personagens de vocês têm estima da população. Não à toa vocês acabam sendo os protagonistas dessa história. De alguma maneira vocês têm estima. Pode ser só porque você é grande, então, tipo, chamam pra resolver alguma coisa ou outra. Mas se vocês tiverem alguma ideia do que faz vocês terem essa estima da população, ou principalmente do Raja, que seja, pode ser uma coisinha legal. Assim, no caso do Lin, como eu disse, ele nunca fez nada pra chamar a atenção pra si. Mas, evidentemente, se houvesse algum problema e alguma arma tivesse que ser usada pra resolver esse problema, provavelmente pensariam no Ogur da cidade, né? Levando em conta o tamanho e o porte dele. Só uma observação que tu acabou falando sobre o machado ali, ninguém nunca me viu usando o machado, tá? É uma coisa que tá lá guardadinho. Esse machado, na verdade, segundo o background ali, né, quando eu fugi das pessoas que me capturaram, eu roubei o cavalo e esse machado junto, porque é o machado que eles haviam roubado da minha tribo original. Então é um machado Ogur mesmo. Até o design dele é meio diferente, tal, é um negócio meio... E é a única coisa que eu tenho de lá. Pô, legal, pô. Beleza, então esse é o Lin, um homem comum, mas não tão comum. Cuida de cavalos. Ok, seguindo pra próxima. Nosso senhor pacato. Nosso Hanzo. O que a gente pode saber sobre o Hanzo? Bom, eu sou o Thiago. Eu vou estar com Kazuki Hanzo, mais conhecido como Hanzo. Kazuki somente para a família, amigos muito próximos, a quem eu autorizo chamar de Kazuki. Ele, seus 40 anos, vem de uma família de assassinos da linhagem da família de Hans. Porém, ele vem para Chandrapur. Ele está há pouco tempo na cidade, poucos meses, mas ele vem buscando uma mudança, né, dessa rotina, dessa vida de assassino profissional, de matador silencioso, vamos dizer assim, e ele vem buscando um pouco mais de paz. Ele sempre foi lobo solitário, não tem família, não tem ninguém muito próximo, mas ele chega na cidade, ele tem uma certa habilidade com persuasão ali, ele consegue conversar bem com as pessoas, né? Ele se passa bem no meio da multidão, e isso faz com que ele tenha ali uma certa proximidade, vamos dizer assim, com o chefe ali da tribo, e muitas vezes acaba sendo perguntado ou buscando alguma informação por ser uma pessoa mais errante, mais viajante. Então tem algumas informações
de outros locais, de outras nacionalidades, assim, parte mais estrangeira. Uhum. Que acaba sendo um conhecimento que agrega ali, tanto para a liderança do Raja, quanto pro resto da população, né? E até vai ajudar a conversar e trabalhar com outras populações ali, né? Outras parte diplomática também, né? Legal. Então o Hans é essa figura aí que tá tentando encontrar sua paz, né? Um pouco de descanso, depois de tanta luta, tanto mal que acabou fazendo. Dessa informação, basicamente, é mais o líder que sabe sobre essa vida de assassino, vamos dizer assim, com quem ele compartilhou, os demais não sabem tanto essa. Ah, o Raja sabe então. Tá que tu teve essa vida aí marginal. Sabe. Os demais não têm muito esse conhecimento, que as minhas roupas não entregam muito, são roupas bem mais simples, mais meio pobres e tal. Legal. E por fim, nosso cara amigo que tá um pouco escondido ali atrás do cristal, porque a gente não esperava ver o rosto dele hoje. O Alan. O Alan, o que a gente pode saber do Alan, Haru? O que você tem pra contar pra gente? O Alan, ele vem de uma origem dos Andira. Ele morava um pouco mais voltado pro sul, mais voltado também mais voltado pro oeste também. E morava nesse lugar, mas ele nasceu lá e o pai dele gostava muito de um lugar que a esposa tinha deixado para meio que moravam lá. Aí eu nasci em um lugar e fui pra esse lugar que era meio uma fazenda. E ele cresceu, só que ele descobriu depois de um tempo que ele conseguia controlar magia. Magia primordial. Magia de gelo. E quando ele descobriu isso, ele sem querer acabou machucando um amigo que foi atrás da família dele. E acabou machucando a família dele, fazendo com que o pai dele deixasse algumas coisas para ele fugir e explorar o mundo. Ele então pegou as suas coisas e hoje em dia ele está em Chandrapur, numa casa. Ele é uma pessoa que usa vestes longas, porém não tão longas assim. Ele usa uma bota e uma blusa preta, eu acho. Eu não lembro. E é isso que eu lembro agora. Desculpa, não tô tentando revisar. Não, relaxa. A gente vai ter tempo pra conhecer melhor cada um deles da aventura, não tem problema. É porque tem uma coisa que é fato em RPG, é que a gente sempre cria os bonecos como ideia e a gente vai descobrindo quem eles são de verdade conforme a gente começa a jogar. A gente nunca sabe de verdade quando a gente monta eles. A gente vai conhecendo eles conforme a gente joga. Eu acho que é uma das partes mais legais de criar um boneco novo. É conhecer ele. Então, calma aí que eu tô só fazendo um negócio aqui. Pronto, agora tem rosto. Agora tem rosto. Vi. Legal. Gente, então, agora que a gente conhece nossos heróis, essas pessoas que, mesmo que tentem viver vidas pacatas, sejam pessoas que têm habilidades, que se destacam em meio aos indivíduos de fato ordinários, né, da pequena comunidade de Chandrapur, que está se preparando, tá começando aquele movimento para receber os sacerdotes e celebrar o Deepavali como é feito todos os anos, essa celebração antiga, tão tradicional, tão importante, que enaltece os deuses, que reforça laços, existe troca de presentes, essa coisa toda. Então, tá tendo aquele momento de excitação prévio, né? As pessoas estão assim. O Sanin, uma última pergunta de fato, antes da gente começar a entrar nisso. O Sanin, ele já explicou como é que ele tá se relacionando com esse momento, né? Com essa tradição, que ele tá empolgado, que ele gosta dessa coisa toda. Eu queria saber dos demais.
como é que vocês lidam com isso? Que tem gente aqui que é estrangeira, tem gente que já vive há muito tempo. Como é que vocês lidam com esse tipo de celebração, assim, com esse tipo de festividade? Que é um negócio muito comunitário, sabe? As pessoas costumam se reunir, ir um na casa do outro, os parentes se visitam, sabe? Essas coisas acontecem. Como eu cheguei agora, só descobri tipo, recentemente que esse festival existia e aí eu quis dar uma olhada. Eu fiquei meio ansioso por esse festival. É isso. Os O dois Olin lida participando por livre e espontânea pressão da família. Ok. E o Hans? O Hans, ele fica meio observando, ele chegou, o mestre da vila comentou que haveria o festival, e ele meio que fica mais distante, ele não é muito do sociável, só quando necessário, de acordo com a missão, vamos dizer assim, mas ele fica meio que observando mais a distância, mas não se vê, não tá, assim, ansioso, animado, tá meio que, ok, tem o festival. Mestre, Diga. a gente sabe o que acontece no festival em si? Ou a gente realmente não sabe, mas a gente tá Não, vocês animado? sabem. A exceção do Alan, né, que escolheu chegar mais recente, tudo mais, ser a primeira vez dele participando. Os demais todos conhecem o festival. É uma cerimônia de 5 dias, como eu disse, né? Tem troca de presentes, tem solenidades, que acontece como se fossem missas, né? Os sacerdotes realizam cerimônias, as pessoas se reúnem, enaltecem os deuses, sabe? Fazem orações, ou fazem oferendas, né? Então é tudo muito bonito, muito simbólico, sabe? É muito essa coisa de reviver os momentos de grande glória desse povo, né? Desse povo ancestral e dos deuses dele, né? Fala muito sobre isso, né? O triunfo do bem sobre o mal, a vitória da luz sobre as trevas, é muito sobre essas coisas. A troca de presentes acontece mais ou menos de dia ou de noite, pode ser a qualquer momento. E geralmente é quando começa, as pessoas se reúnem, já trocam seus presentes, é uma coisa já meio que de cara, assim. Já sei, tipo, é uma ideia legal. Legal. Então a gente começa a nossa aventura de fato, agora, tendo em mente que faltam apenas 2 dias por início das celebrações do Deepavali. E como eu tinha dito, as pessoas já estão se preparando, a comunidade já está elaborando alguns enfeites, né? Pendurando lamparinas, pendurando bandeiras, né? O pessoal tá se organizando. Como eu disse, como eu tinha comentado, é uma coisa bem comunitária, então as pessoas começam a se reunir nos ambientes para fazer as coisas juntos, né? Fora do horário de trabalho e tudo mais. Eu imagino que, num dado momento, por mais que vocês não participem, né, como o Hanzo, por exemplo, que fica mais destacado, ele provavelmente vive sozinho, tem a própria casinha dele mais reservada e tudo mais. Você vê, possivelmente, as pessoas são bem receptivas, né? De modo geral, essas comunidades pequenas, por mais que tenha aquela ideia de, é fofoqueiro, um ou outro tem rinchazinha um com o outro, né? Quando chega nesses períodos, acontece muito um sentimento que parece aflorar nas pessoas de família, né? Então elas tentam te trazer pra junto, sabe, Hanzo? Mas isso é muito da tua personalidade, também não ficam insistindo nem nada. Provavelmente vão bater na tua casa, te chamar pra fazer alguma coisa, ou pelo menos ver como você tá. Você sabe disso. E o mesmo se reflete com os demais, né? Uns mais empolgados, uns mais engajados, outros menos. Provavelmente pro Ulin, que participa por pressão, né? A mãe e o pai dele já estão organizando o estábulo, pendurando bandeira e tudo mais, e os pontos mais altos botam ele pra fazer esse tipo de coisa. E dessa forma a gente vai se aproximando dessa data importante. E a gente realmente começa num belo entardecer, um fim de tarde, com a comunidade ela iniciando aquele processo de parar, né? A gente tá num mundo muito baseado na realidade medieval, então é um mundo muito escuro, né? Quando chega o período noturno, não tem grandes fontes de iluminação, tem velas, tem lamparinas, mas isso cria uma iluminação muito parca.
Então é muito normal que as pessoas comecem a se recolher, comecem a se reunir, né, para poder usar a noite para o propósito que ela serve, né, que é descansar, alimentar, que seja para no dia seguinte bem cedo iniciar um novo dia de trabalho e também agora com os preparos da festividade e tudo mais. E... Opa, alguém ia falar alguma coisa? Não, é que eu tô sem aqui. Tô Ok. vizinho da... E... nesse entardecer, é um entardecer bem bonito pra quem tá vendo, assim, é que estou numa região bem de floresta, então começa aquele movimento do sol por cima das árvores, sabe? Começando a desaparecer, aquele céu já bem alaranjado de um lado. Do outro lado, no horizonte, dá pra começar a ver aquela, como se fosse uma mancha, né, azul marinho que começa a subir, né, à noite, que vai se aproximando ali pelo outro lado. E nesse ponto, enquanto as pessoas estão começando a se dispersar, né, começando a se recolher, uma pessoa ainda está trabalhando. Uma pessoa está trabalhando perto da estrada. Está trabalhando ali perto da estrada principal, chegada ou de saída, de onde você esteja vindo. E essa pessoa é o Ulin. O Ulin, que trabalha no estábulo, e esse estábulo fica posicionado justamente numa área mais externa em relação ao centro da comunidade. Você tá ali fazendo alguns afazeres, Ulin, talvez carregando um pouco de feno que o seu pai pediu pra organizar antes de fecharem tudo e trancar os cavalos, né? Pra poder descansar. Você tá carregando essas coisas, fazendo esse trabalho braçal, e você já tá começando a sentir o cheiro da comida de lá de dentro. Mas então uma coisa chama a tua atenção. Você avista, chegando pela estrada, um pouco longe ainda, o que pode ser um potencial cliente para você e para tua família. Porque você avista vindo o que parece ser duas pessoas montadas num cavalo. Sabe que viajantes, principalmente chegando nesse horário, a chance deles tentarem atravessar a comunidade e seguir viagem noite adentro é mínima, né? E eles estão vindo um pouco apressados, sem esse avistamento. Conforme vai clareando a visão, ficando mais nítida, né, conforme eles vão se aproximando, você se dá conta de que parecem ser um homem e uma mulher no mesmo cavalo. Ela parece estar à frente dele, ele guiando com as rédeas. E de longe, lá da porta, talvez você já esteja demorando um pouco, tu vê o seu pai tá indo lá pela porta. Beijante. Olhei! Ainda vai demorar aí! Primeira pergunta, a gente já fechou? Vai no processo pra ir fechando. Mas é aquilo, né? Só que teu pai, pelo menos, ele, se chegar a gente aí de noite, ele tá trabalhando. O Lin dá aquela suspirada, porque a intenção dele era dizer pros caras que estão chegando que a gente já tinha fechado antes que ele percebesse. Infelizmente, provavelmente não vai ser possível. Ele dá uma suspirada e digo, não, falta pouco agora. Ok, tu fala isso, ele... Aí eu olho pro meu irmão mais novo ali, que é o Khalid, Uhum. e falo, vamos, apresse, senão o pai vai querer atender eles também. Aí tu percebe que quando tu fala isso, ele se vira pra você. Eles quem? Aparentemente ele não tinha se ligado ainda. Aí tu fala, acaba chamando a atenção dele assim. Eu dou uma olhada pra ele, faço só um... Ele olha assim, quando tu aponta, ele... clientes, não é tão ruim, um pouco mais de dinheiro. É um bom momento. Ele olha. Podiam ser os sacerdotes, não é? Como é que é? Ele fala, podiam ser os sacerdotes. Por quê? Ele... Assim, tu sabe que o teu irmão, diferente de você, ele é mais parecido com tua mãe. O teu pai, ele gosta, tá? Mas a tua mãe é muito apegada a esses negócios de festividade, feriado, né? Essas coisas assim. E o teu irmão é muito na vibe dela. Sabe? Ele fica bem empolgado pra fazer as coisas, participar. Então a chegada dos sacerdotes é tipo, agora começou pra valer, sabe?
Tá, eu mantenho a pergunta. Ele, ué, a gente começar. A única coisa que precisa pro festival começar são as pessoas que fazem a comida, garota. Agora vamos. Tá bom. Ele continua te acompanhando ali pra um pouco mais acelerado, pra tentar fazer as coisas andarem. E nisso você tava pegando 2 nacos de feno, 2 pedaços de feno. Agora você já pega 3 pra tentar acelerar de uma vez esse negócio. E vai botando ali pra dentro. E... Um detalhe em relação ao Khalid é que ele tem 14 anos. Ah, ele é novinho? É, tem 14, que é exatamente a idade em que o meu pai adotivo me encontrou. Então, apesar de eu tratar ele dessa forma, porque eu trato todo mundo assim, ou pior, eu me dou muito bem com ele, gosto muito dele. Ah, legal. Então, o que eu falei é... Eu comentei sobre ele, acaba sendo mais, que é novo, pequeno, acaba tendo aquele fulgor a mais, sabe? Mas ele vai te ajudando ali. E tu vai acelerando na medida que pode. Provavelmente você vai ter sucesso no que você quer. Fechar esse negócio antes que esse pessoal chegue. Mas isso só teria dado certo se teu irmão não tivesse... Quando tava levando as coisas ali pra dentro, derrubou uma prateleira, caiu um monte de negócio, espalhou água, espalhou sujeira, virou um montão de troços. E ele... Caramba! Desculpa, irmão! Eu limpo! Acontece, vamos, eu lhe ajudo. E nisso tu tá meio que... Tu tem a visão, né? Tu tá olhando assim, e o pessoal já tá perto, o pessoal tá chegando. Acaba te atrasando mais um pouco e... Aparentemente teu plano vai por água abaixo. O pessoal tá chegando cada vez mais perto, você perde. Quando eu percebo, eu dou de ombros e falo, bom, pelo menos os cavalos vão ser bem tratados. Tu meio que pensa isso, né? Enquanto vê teu irmão ali começando a tentar reunir a bagunça que ele fez, derrubou um monte de balde, caiu um monte de sujeira que tinha ali guardado. E tu só olha assim de lado, vê ele já chegando perto. E é nesse ponto que você escuta uma voz que não parece ser uma conversa normal. Uma voz feminina, fina, distante, mas que você consegue discernir quando, mesmo de longe, você entende a palavra socorro! Eu vou dar uma olhada na direção da onde eu escuto esse socorro. Não tem nada a ver com a pessoa que tá vindo, ou é ela. É a pessoa que tá vindo. Você procura assim, você meio que... Caraca, uma voz nada a ver, tu meio que olha em volta. E quando tu olha na direção dessas pessoas, né? Tu vê um braço erguido, como sinalizasse pra você, né? Pra quem estivesse vendo. Socorro! Socorro! Tá, eu dou uma olhada na direção dela e falo, Khalid, larga tudo aí e entra. Ele não entende muito bem, mas ele respeita bastante você, da mesma forma que seu pai, ele só atende, corre, sabe? Eu vou me afastar um pouquinho do estábulo e vou ficar parado esperando eles chegarem, pra ver o que tá acontecendo. Só nisso eu tô, tentando enxergar também atrás deles, só pra ter certeza que o socorro não é do tipo, tem alguma coisa me perseguindo. Uhum. Tu fica atento, permanece observando, né, o que pode estar acontecendo ali. E não aparenta ter ninguém vindo atrás. Tu não vê nenhuma movimentação, nenhum perseguidor, nenhuma criatura, nada do tipo. Pelo contrário, o que você vê é essa insinuação, esse chamado, né, que vai se aproximando. E atento ao que está acontecendo, tu acaba sendo surpreendido quando, chegando um pouco mais perto, uma das pessoas cai do cavalo. Você deve lembrar que eu comentei que parecia ser um homem e uma mulher. O homem que estava atrás, que aparentemente ainda guiava o cavalo, ele dá uma escorregada e acaba tombando, sabe? Antes de chegar em vocês. Antes de chegar em você. Você tem um avistamento mais claro agora, né? O cavalo ali, o sujeito cai, ele tá com umas roupas e tal. Umas roupas cheias de pano, né? Cobrindo ele. Ele tomba. E a mulher, ela... Que chave? Que chave? Ela se apressa em descer, ela, quando já tem a visão de você, ela... Por favor, ajuda! Que merda! Eu vou correndo lá pra ajudar. Você se aproxima desses dois e do cavalo. E você se depara com uma mulher jovem, tá? E logo que você chega perto dela, você percebe que ela tá suja. Ela tá manchada, uma mancha vermelha
ela parece estar manchada de sangue. Tem um pouco no rosto dela, a roupa dela é clara, uma roupa bem clara, ela parece estar suja de sangue também, mas ela reage muito bem. O sujeito que tombou do cavalo por outro lado, não. Você percebe que aparentemente o sangue que está manchando ela pertence a ele. Ele é um sujeito de um pouco mais idade, ele parece ter os seus homens dos seus 40 e tantos anos, sabe? Uma barba bem farta, um cabelo meio preso assim, mas ele tá caído no chão e a barriga dele, né? A barriga dele tá com uma mancha vermelha bem intensa assim, na roupa, sabe? Caso vocês não sabem, mas como o Saninha é professor, ele resolveu dar presentes para os alunos dele. Então ele tá preparando um monte de bugiganga que ele acumulou nessa época que ele era explorador para sair distribuindo. Ô mestre, em cima dessa cena que tá acontecendo com o Lin, eu ouço algo e eu tô meio que assim, se eu tava tranquilo dentro de casa, não estou tranquilo dentro de casa. Calma aí então, bom saber disso aí do Hans que a gente já vai engatar. O que vocês imaginam que vocês estariam fazendo nesse momento? O Sanin, ele já comentou que tá preparando essas coisas, presentinho pros alunos dele. Como é que é a tua turma, Sanin? São as criancinhas da vila? Todas elas? Tu é o tio Sanin, tu é o tio Zé? Como é que é isso aí? Sim, se me corrija se eu estiver errado, mas a escola fica mais ou menos para o centro de Chandrapur. A escola provavelmente é o teu quintal. Boa. E a gente não tem limite de idades, como o Sanin, ele não é um professor de algo específico. Ele é professor de tudo que ele sabe. E tudo que ele gosta de falar para os alunos. Geralmente os alunos dele abrangem muitas idades, inclusive o irmão do Lin também é aluno dele. É mesmo, 14 anos, né? Uhum. E ele sempre vem com... A ideia é que ele sempre vem com algum tema, perguntam ao Sanin, e o Sanin responde e já engata uma aula sobre aquilo. Que ele saiba, pelo menos. Se ele não souber, ele diz que vai trazer para a próxima aula. Então, mais ou menos é no horário mais da manhã que ele faz isso. No horário mais da tarde, ele conversa bastante com as pessoas da Chandrapur. E como é o nome mesmo do líder da cidade? Raja. O Raja. E algumas vezes ele vai falar com o Raja, porque ele acredita ainda que aos arredores de Chandrapur pode ter algo mais valioso que se imagina, se vê, na verdade. E meio que ele conhece os outros aventureiros, mas de passagem. Ele geralmente tenta contato com eles, mas eles sempre ignoram. Não sei porquê. Normalmente, se você vê uma pessoa do outro lado da rua pulando, gritando pelo seu nome, você deveria dormir. Alguma reação você tem, né? Nem que seja sair correndo. Exato. E então, no geral, é isso mesmo. Ele continua os estudos dele sobre o mundo em geral, porque ele não deixa de ser um explorador, só não tá mais explorando durante a noite. E vive bem. Vamos dizer que ele tem alguns recursos da época que ele era explorador, então ele não tem uma vida difícil. Ele realmente é uma pessoa muito da comunidade que ele tem, o que ele faz. Atualmente é puxando a Chandrapur porque ele decidiu que esse é o lugar dele. Juntamente com os pequenininhos. Uhum. Como já tava nesse momento mais noturno, mais se aproximando da noite, você tá sozinho na tua casa, tá? Só outra pergunta legal de se fazer. O Sanin é sozinho? Ele acabou encontrando alguém aqui em Chandrapur? Não, o Sanin ele é sozinho. Não sei se isso aplica-se à sociedade medieval de Chandrapur em si, de Era Nova, mas digamos que ele é esse. Ele não se interessa necessariamente por ninguém e vive bem consigo mesmo. Ele é como se
digamos que o coração dele cabe muita gente para ele dedicar uma pessoa só. Legal. Meu personagem tá colhendo algumas plantas bonitas, assim como ele é um herbalista, pra deixar nos vasos, pra deixar a decoração mais bonita da festa. Ah, então tu não conhecia, mas tu te interessou nesse nível. De se envolver, É. empolgar de fazer coisa e tal. E meu personagem, ele gosta de se envolver em coisas mais, tipo, mais atrativa, com mais pessoas, sabe? Uhum. E tu tá morando no que. Eu lembro que tu descreveu que você tá vivendo aí numa posada, né? É. Tá meio que vivendo, trabalhando pra viver aí nesse lugar. E tu tá numa busca pessoal, né, Alan? A que passo tá essa tua busca? Que tu descreveu? Quando você chegou em Chandrapur, o que você imagina? Quando você chegou aqui, assim, a comunidade é pequena, né? Como eu descrevi, como tem descrito ali na descrição de Chandrapur, tem poucas famílias vivendo ali, menos de 30 famílias vivendo no lugar, então não é tanta gente, né? Deve ter umas 100 e poucas pessoas morando aí. Então não é muito rápido pra conhecer as pessoas, conhecer os rostos, saber das principais fofocas ou informações, né? Como eu falei, as informações que tem ali são coisas que vocês aprendem em 2 dias de estadia facilmente. E nesse meio tempo, é muito provável que você já tenha conhecido pelo menos o Sanin, né? Talvez o Lin, por ser mais reservado, talvez não. O Hanzo acaba sendo... Talvez você não conheça ele por falando diretamente, mas com certeza você sabe dele porque chama atenção, né? É um sujeito de aparência bastante exótica pro lugar. A maioria de vocês acabam sendo. O Sanin é o mais próximo da realidade local. Que é todo mundo com aquela aparência indiana, né? Então aquela pele meio bronze, aquela coisa bonita, né? Quando vocês têm outras etnias. E... O Sanin, por ter esse passado, viagem e tudo mais, que até onde eu entendi é conhecimento público, né? Você andar e tudo mais, você vive disso basicamente, né? Você vive de compartilhar todas as experiências. Ele talvez fosse uma pessoa que pudesse contribuir com você na tua busca, sabe? Eu queria saber disso. Tu imagina que o Alan em algum momento teria se aproximado do Sanin, alguma coisa assim? Eu acho que seria mais fácil o contrário. Eu acho que, como eu falei, o Sanin ele fala com todo mundo, ele é muito animado. Então ele viu aquele garoto usando aquela roupa escura, muito chamativa. Mas não foi isso que chamou muita atenção dele, porque é comum em outros lugares, fora Chandrapur, ter pessoas usando roupa mais escuras, eu acredito. Mas sim porque ele vive carregando um cristal razoavelmente grande, que brilha. E ele é muito curioso nisso. Ele chegou, já tentou falar com ele sobre, mas o Alan é reservado um pouco. Mas eles conversam. Sim. Tem não digamos que é uma amizade em si, mas um conhecimento. Um e outro. Legal. Então já que tu deu essa deixa aí, Sanin, explica pra gente, pra essas plantas que o Alan tá buscando, o que o Sanin pediu que ele tá precisando dessas plantas pro Alan ir buscar? Bom, eu quero poder entregar para algumas garotas da minha turma de alunos alguns buquês de flores. E algumas flores próximas da cidade podem ser um pouco perigosas. Então, já que o Alan ele tem conhecimento herbal, eu pedi para ele pegar algumas dessas flores para poder separar para mim e também para deixar numa parte separada, porque eu acredito que decorar parte do local onde vai acontecer a cerimônia é importante. Eu não tenho certeza se as pessoas fazem isso, porque, como eu falei, é o meu primeiro festival. Mas o Sanin é muito proativo. Então ele tem perguntado assim, eu quero flores no festival. Então vou pedir para alguém buscar essas flores e também para as minhas alunas. Então, Alan, tu sabendo disso,
né? Eu vou voltar um pouquinho no tempo antes dessas coisas acontecerem. Sabendo disso, como você imagina que você tá fazendo? Que flores você tá procurando? O que você imagina que você tá fazendo para participar dessa preparação desses buquês para as alunas do Sanin? Tô procurando flores que sejam naturalmente atrativas, bonitas, e que não tenham tantos espinhos e nem sejam venenosas para as crianças. Tu usou um termo curioso, flores de atrativo, né? Isso remete à beleza, tá? Costuma ser muito subjetivo. Queria que você falasse melhor, o que você entende como flores bonitas e tal? O que você imagina que seja pro Alan mesmo essa questão? De diversas cores, diversos tipos e formatos de pétalas. Geralmente, meu personagem ele gosta muito de uma cor mais roxa, vermelha e amarela, as cores favoritas dele. Ele geralmente gosta mais de pegar essas flores. É bem diverso, assim, bem bonito, pra tentar criar um arco-íris bem chamativo, né? Legal, bem legal. Então, eu imagino que vocês tenham conversado isso já tem alguns dias. E... Só pra constar, eu vi que o Thiago voltou. Você tá aí, Thiago? Ou saiu de novo? Sim, tô aqui. Ah, tá. E como vocês já tinham conversado antes, Alan, tu teve a oportunidade de fazer essa colheita. Você se preparou e tal, você conheceu melhor os arredores nesse tempo que você já tá aqui. E você teve a oportunidade de ver um campo. E pelo período do ano, esse campo, ele tá com uma variação. Ele é um pouco distante, né? Tá um pouco distante da aldeia. Quando eu digo distante, tipo 1 hora e pouco, sabe? Se afastando ali. Mas ele tem uma certa diversidade de flores. Você sabe que lá você vai conseguir bastante dessas coisas pra conseguir material pro que o Sanin tá fazendo pra contribuir, né? Talvez, eu não tenho certeza do porquê você resolveu ajudar. Talvez você goste da ideia de escola, de crianças. Afinal, você mesmo é um cara que tá em busca de conhecimento, autoconhecimento, mas ainda sem conhecimento. E a gente coloca vocês nessa situação, onde vocês estão em conjunto preparando esses presentes para as crianças, tá? Você tem uma quantidade que você julga adequada, você conseguiu reunir bastante coisa, Alan. Nesse dia, você saiu bem cedo, você tirou um dia fora da taverna, tá? E você tá voltando para entregar ao Sanin essas flores pra ele. Esse grande arranjo. Tá com uma sacola bem cheia delas. Pra levar até ele e vocês começarem a armar os buquês, né, que ele tinha comentado. E quando você vai se aproximando, você até se apressa um pouco, porque você sabe que já tá perto de escurecer. E não é bom ficar andando por aí no escuro, principalmente porque você não vai estar enxergando direito. Fora qualquer outro perigo. Muito menos. Oi? Na vida real, muito menos. Porque eu uso óculos. Mas então, tu vem voltando, tá se reaproximando de Chandrapur. E você acaba se deparando com essa cena que a gente estava descrevendo. Onde tem um cavalo parado no meio da estrada de terra batida, né? Chegando nos limites da aldeia. Uma mulher, um sujeito estirado no chão. E uma figura que obviamente você é familiar, pelo menos talvez não de conversar, né, mas com certeza de ver pelo ambiente, que é o tal do Uli, uma pessoa enorme, com mais de 2 metros de altura, isso tá longe de ser comum por aqui, bem forte. E tá rolando essa pequena comoção ali, tá, entre eles, você não tem certeza do que tá acontecendo. E é meio que nesse ponto onde você acaba bisbilhotando também, Hanzo. Você falou que acabou ouvindo e tal, você dá aquela olhada da tua casa de longe, o teu bem apurado, né? Você acaba tendo a visão de longe do que tá acontecendo ali.